Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém que te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor meu Deus, nessa manhã pedimos e clamamos a Ti que o Senhor venha trazer sobre nós essa paz cantada por nós aqui essa manhã. O Senhor é o príncipe da paz. Clamamos por graça e paz sobre nós, e que essa paz que excede todo entendimento venha inundar os nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, que também tem como o fruto do Espírito a paz. Então, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã e venha tocar no coração de cada um naquilo que precisamos ouvir, naquilo que precisamos crescer, ó Deus, como cristãos. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu vou ler o mesmo texto para os irmãos, uma versão que muitos consideram como uma paráfrase da Bíblia, né? Muitos não consideram como uma tradução, que é a Bíblia a Mensagem. E esse texto é relatado na mensagem assim: tenho usado figuras de linguagem para comunicar essas coisas, mas em breve vou deixar de lado as figuras e falar claramente a respeito do Pai. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a Ele em relação à vida que revelei a vocês. Não vou mais fazer petição alguma ao Pai a favor de vocês. Não será preciso. Vocês se arriscaram, passando a seguir-me em amor e confiança, crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos então exclamaram: finalmente, o Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. Jesus então respondeu: então finalmente acreditam? De fato, vocês estão prestes a se dispersar. Cada um tratará de salvar a própria pele e para isso terá de me abandonar. Mas eu não serei abandonado. O Pai está comigo. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades. Mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Tem um teórico, teólogo, escritor e arcebispo francês, eu peço que passe o próximo, que ele diz o seguinte: todos os homens procuram a paz da alma, mas não a procuram onde ela existe. As pessoas procuram a paz, mas não procuram na verdadeira pessoa, que é o príncipe da paz. As pessoas procuram a paz em tantas coisas, procuram a paz em dinheiro, procuram a paz muitas vezes em governos. Agora nesse governo a gente vai ter paz, e não tem paz. Procuram a paz em sucesso. Quando eu tiver sucesso na minha carreira, sucesso no meu empreendimento, sucesso no meu trabalho, sucesso no meu casamento,
aí eu vou ter paz. E não tem paz. Muitos procuram a paz até em isolamento. Eu vou me isolar do mundo, eu vou sair do meio das pessoas e eu vou encontrar paz. E não encontram paz. A verdadeira paz não está nas circunstâncias que a gente vê ao redor. E é isso que Jesus estava ensinando para esses discípulos. Imagina comigo, ele falando para os discípulos abertamente: pessoal, eu vou voltar para o Pai. Não sei se os discípulos na hora eles entenderam o que ele estava falando. Talvez eles ficaram assim dispersos e ficaram: o que Jesus está querendo dizer? Eu acho que ele está querendo falar que ele vai ficar, acima. Mas não estava entendendo o que ele estava falando. Jesus estava falando: eu vou morrer, gente. Não, como assim? O mestre vai morrer e isso vai trazer paz para a gente? Faz sentido isso para vocês? Imagina agora eu falar para vocês: irmãos, fiquem tranquilos, eu vou morrer, fiquem em paz. Isso vai trazer uma angústia. Por isso que a paz que Jesus faz é uma paz que excede a nossa compreensão, excede o nosso entendimento. Não é uma paz comum para nós, não é uma paz que às vezes ela traz compreensão imediata. E isso não trouxe compreensão imediata para esses discípulos. Essa paz que excede todo entendimento é uma pessoa. Robert Jones, ele tem um livro que é chamado Em Busca da Paz. E ele diz: o ponto de partida adequado para se buscar biblicamente a paz é Deus. A verdadeira e centralidade a respeito de Deus com o qual devemos começar é: nosso Deus é o Deus de paz. Cantamos isso hoje essa manhã. Nosso Deus é um Deus de paz. E ele representa, e ele mandou um embaixador para esse mundo, que é o seu filho, o príncipe da paz. Seu filho é o príncipe da paz e o Espírito, ele traz paz a nós. Se vocês lembrarem do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O que Deus fez conosco? Ele estabeleceu paz conosco, derramou a sua paz sobre nós e nos chamou a buscar essa paz com os outros também. E nesse texto que a gente acabou de ler, é uma passagem muito célebre, porque ela conclui todo um discurso de Jesus que ele vem falando e vem dizendo aos discípulos: eu vou abrir o coração com vocês. Nesse episódio aqui, Jesus já estava próximo da crucificação. E ele começa lá no capítulo 14 de João a falar com os discípulos e explicar quem ele era realmente. Ele vinha falando, como os discípulos falaram, ele vinha falando por meio de parábolas, de figuras, por meio de exemplificações, e muitos já até chamam de enigmas, porque a pessoa não entendia rapidamente. As parábolas que ele contava, muitas vezes os discípulos perguntavam depois: mestre, o senhor falou, mas explica pra gente melhor o que significa. Então, para muita gente, essas parábolas eram enigmas. Mas agora não, Jesus abre o seu coração. E nesse capítulo 14 aqui, lá no capítulo 14 até o capítulo 16, nessa parte final, a gente pode ler aqui que está palavras de despedida no título aqui colocado. Porque Jesus ele começa a se despedir para os discípulos. E também esse texto é muito interessante porque ele declara, mesmo que assim não perfeitamente, as coisas que os discípulos compreenderam sobre Jesus. Porque Jesus explicava as coisas sem precisar, muitas vezes, de auxílio, sem precisar de esboço, sem precisar de livros. Ele falava como um mestre que sabia muito. Então os discípulos falaram: realmente compreendemos que o Senhor é Deus, porque o Senhor fala muito bem e o Senhor fala sem precisar de auxílio. Só que Jesus, ele comenta, e ele fala sobre os discípulos que eles iam ficar dispersos. Jesus compreende até, ele vê no coração dos discípulos o futuro deles. E vem mostrando que eles iam se dispersar. Porque diante da dificuldade é isso que às vezes a gente faz. A gente perde a paz. Por isso que ele antecipa, ele fala: tenham paz, tenham calma. Não precisa se desesperar. Vocês vão ficar desesperados, eu sei. Mas calma, tenham paz. E
A palavra aqui usada aqui no versículo 25 para falar de parábolas, de figuras, é paroímia no grego. E esse termo emprega não só para se referir à parábola, mas também coisas difíceis de entender. Coisas complicadas que às vezes não faz sentido diretamente. Os ensinamentos de Jesus eram muitas vezes enigmáticos, mas depois da ressurreição, tudo faria sentido. Por isso que ele começa falando para vocês, vocês vão ficar dispersos, vocês vão, de repente ali, perder o chão, mas tenham paz. Isso vai fazer sentido quando eu ressuscitar lá na frente. As palavras naquele momento pode ser que não fizeram sentido de imediato para os discípulos, mas logo assim que eles viram o Cristo ressurreto, tudo se encaixou. Barclay diz que Jesus, ele fala o seguinte: até agora lhes dei chaves, indicações, estive dando uma cobertura como se fosse um véu. Então, mas agora estou dizendo diretamente para vocês. Jesus então assegura que não é apenas alguém que está ali, um mestre comum. Ele é o Filho de Deus. A cruz, então, não vai significar a morte eterna. Ele iria ressuscitar. Isso espelha para nós, porque a nossa morte não significa o fim. A nossa morte é o início de uma nova vida, a vida eterna. Para aquele que está em Cristo, para aquele que está alicerçado nele, para aquele que tem a paz nele, a nossa morte não é nada mais do que a volta ao Pai. É o que ele falou. Eu estou aqui, mas eu vou voltar para o Pai. A nossa morte significa a volta ao Pai. Então não devemos ficar desesperados diante disso. Ele fala: vim do Pai, no versículo 28, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E ele continua falando, né? Pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai já vos ama. Matthew Henry diz que pedir em nome de Jesus é reconhecer o quão indignos nós somos. Quando reconhecemos que a gente não é digno, a gente clama a Deus pedindo esse auxílio. Isso demonstra a nossa completa dependência dele. A gente encontra paz quando a gente não depende da gente só. Não fica ligado só às nossas forças. Não fica ligado só àquilo que podemos conseguir por meio das nossas mãos. A frequência com que nosso Senhor coloca essa vigilância em nossos corações imprime em nós um sentimento de pecado também. Quando a gente compreende que a gente precisa pedir ao Pai, a gente compreende que a gente não consegue com as nossas forças só. E isso demonstra que somos fracos, somos falhos. Isso não deve trazer desespero a nós. Nossa, eu não consigo, isso vai tirar o meu chão. Não, isso deve trazer paz ao nosso coração. Lembremos-nos sempre do que dirigimos ao Pai em nome de Cristo. E ao Filho, é mais ou menos como aquele pensamento matemático. Se determinada coisa está ligado, por exemplo, um A está ligado a B, um B está ligado a C, logo um A está ligado a C. Se pedimos a Deus, Jesus pede a Deus e nós pedimos a Jesus, logo nós temos acesso direto a Deus. É isso que Jesus estava falando aqui. Quando pedimos a Ele, estamos pedindo ao Pai. Estamos direcionando as nossas aflições ao Pai. E ele fala, e ele expõe, né, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, ele expõe toda essa relação dele com o Pai. E isso vai trazendo ao coração dos discípulos, talvez, como eu falei, eles não compreendessem ali naquele momento completamente, mas João, ele expõe isso para nós e ele vai falando: eu e o Pai somos um. Eu tenho uma relação com o Pai e vocês vão ter aí, futuramente, depois que eu for para o Pai, um Consolador que vai estar com vocês continuamente,
que vai trazer essa relação minha e com o Pai de uma forma única. Jesus vem explicando isso nos capítulos anteriores para eles. E agora ele expõe: eu vou para o Pai, mas vocês não vão estar sós. Vocês vão estar com o Espírito. O próprio Pai vos ama. O Pai não os ama por causa do amor deles mesmos, das coisas que eles faziam, mas eles amam por causa do amor do Filho. Porque os discípulos, eles amavam Jesus. Eles olhavam Jesus com carinho, com amor, tanto que quando Jesus morreu, eles vão se dispersar. Por quê? Era um mestre deles. E o Pai ama a nós por meio do Filho, por meio de Jesus. Não é por coisa das nossas situações. Nossa, eu sou obediente demais, eu sigo todos os mandamentos, eu faço todas as coisas certas. O Pai não nos ama por isso. O Pai nos ama por conta do Filho. E por meio do sangue de Jesus derramado sobre nós, como cantamos aqui hoje, nós somos vistos diante do Pai como santos. Somos santos porque Jesus é santo. Não por conta de nossas bondades. Somos santos porque Jesus é santo. E isso é bem interessante porque a gente pode ver um aspecto extraordinário. Mesmo diante da debilidade desses discípulos, Jesus sabia que eles iam fracassar. Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Mas mesmo assim, ele não deixa de cumprir a missão, que é morrer na cruz. Nota isso. Jesus sabia que a gente ia pecar. Jesus sabia que a gente ia errar na nossa vida. Ele podia falar: não vale a pena, vou desistir. Ele continua até o fim com a missão. Ele morre na cruz por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus estava abrindo seu coração para esses discípulos e falando: vocês vão se dispersar, mas eu vou até o fim. Vocês vão pecar, mas eu vou perdoar vocês. Todos os pecados de vocês vão estar perdoados na cruz. Por isso que a gente precisa tanto de Jesus. Por isso que a gente precisa estar apegado a Jesus. Porque a gente não vai encontrar paz em outro lugar. A gente não vai encontrar salvação em outro lugar. Só no nosso Cristo. Note que se a gente fosse observar a paz e notar, como o escritor aí falou, procurar a paz no mundo, a gente não é ter sentido. Como encontrar paz na derrota? Porque a cruz foi uma derrota, inicialmente ali observada. Como encontrar uma vitória na derrota? E foi isso que a cruz significa. A cruz significa a vitória na derrota. A vitória diante do mundo que não entendia. Para o mundo foi derrota. Mas para nós é vitória. Então é isso que significa essa paz. Vocês sentirão aflições quando as autoridades forem me aprisionarem, me crucificarem. Foi isso que Jesus estava falando. Quando aqui tiver a situação da Páscoa, vier as tribulações, tudo isso vai acontecer. Mas tem de bom ânimo. Animem-se. Eu venci o mundo. O mundo foi vencido. E aí é que está o grande paradoxo. A cruz é um paradoxo. Um símbolo que naquela época significava derrota, humilhação, usado para os piores ladrões. É mais ou menos hoje a gente pegar assim, no nosso contexto, a gente olha assim, os piores aí, estupradores, ladrões, corruptos, e a gente quer pegar essa pessoa e castigar. A cruz significava isso. Um símbolo de derrota, de dor, ser transformado em um símbolo de esperança e amor. E de paz. Moody diz que para a proteção dos discípulos, Jesus providenciou a paz antes. Ele já contou, como a gente fala hoje no nosso contexto, ele contou o spoiler do que ia acontecer.
Ele falou, vai acontecer comigo, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só que os discípulos não entenderam. Mas hoje a gente entende. Mas eles não entenderam. Ele contou tudo. Ele falou, ele já providenciou a paz antes mesmo das aflições acontecerem. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente passa por uma situação e a gente fala, não vou conseguir. Mas aí o Espírito de Deus já providencia aquela paz antes da situação acontecer. E você passa por aquela situação e você fala, como eu consegui passar por isso? É a paz de Cristo. É a paz que excede todo entendimento. Que faz isso nos nossos corações. Mas o que essa paz ela traz para nós? Vamos compreender um pouco mais sobre essa paz. A paz, em muitos contextos, era usado como uma palavra que a gente conhece bem nos nossos dias atuais, shalom. Era uma saudação. Muitas igrejas ainda saúdam, shalom, ou paz. E Jesus, ele dá uma profundidade maior para esse shalom. A paz que Jesus fala é uma paz que excede toda a nossa compreensão. Como ele fala lá, em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo, como colocado aí. Todos os homens procuram uma paz lá na alma, uma paz interior, mas a minha paz não é igual à do mundo. A paz de Cristo, ela é uma paz mesmo em meio ao caos, como a gente está vendo aqui agora. É uma paz que excede, uma paz que vai além. E essa paz ela se desenvolve em 4 situações. A primeira é essa paz, pode passar o próximo? Se desenvolve de uma forma salvadora. Deus estabeleceu conosco essa paz, como colocado nesse versículo de João 14, 27. Deixe-vos a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Matthew Henry diz que a paz em Cristo é a única paz verdadeira. E os crentes até somente a encontrarão nele. Através dele temos paz com Deus e nele temos paz em nossa mente. Muitas vezes a gente fica diante das situações sem paz na nossa mente. Hoje, no nosso contexto atual de mundo, temos muitas doenças de saúde mental. Por quê? As pessoas não estão tendo paz em suas mentes. Não conseguem ter aquela tranquilidade diante das situações da vida. Por quê? Porque não tem Cristo. Não sabemos como devemos agir, caímos nas tentações. Por quê? Não estamos direcionando a nossa paz para Cristo. Não estamos direcionando a nossa paz na pessoa de Cristo, no príncipe da paz. Quem melhor pessoa para nos dar paz do que Cristo? J.C. Riley diz que Cristo é a verdadeira fonte de paz. O objetivo, o alcance dessa afirmativa é que o Senhor sabe o que nos atrai para Ele. Ele disse que nesse mundo vamos passar por aflições, mas diante dessas aflições temos a Ele. Nossas almas precisam descansar nessa verdade e ser fortalecida. Os ventos das aflições, das perseguições vão soprar na nossa vida, mas somente quando servimos e nos aproximamos de Cristo, do Príncipe da Paz, é que encontramos tranquilidade. As profundidades, os abatimentos tornam a nossa intensidade, o nosso coração, parece que não vai ter solução. Mas quando estamos em Cristo, encontramos misericórdia, graça diante das situações. E aí, quando vem aquele abatimento do salmista, quando ele fala lá no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se encontras perturbada diante de mim? O que devemos fazer? Correr o príncipe da paz. E a salvação que ele nos dá por meio da cruz traz essa paz salvadora, porque sabemos que nada nesse mundo nos tirará da mão dele.
Isso deve trazer paz ao nosso coração. O segundo tipo de paz pode passar o próximo? É a profunda paz. É essa paz que excede todo entendimento, como relatado lá em Paulo aos Filipenses. Nesse contexto, Paulo estava preso. E mesmo assim, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é meramente um estado ali psíquico, né, como muitas vezes em algumas religiões orientais elas falam, aquela paz interior. Não é só uma tranquilidade no coração, mas é uma paz que ela é o inverso da ansiedade. Ela é uma tranquilidade que, quando o crente entrega todos os cuidados a Deus, ele alivia a carga. É uma paz profunda. Esse termo aí que é colocado ali, guardará, é um termo lá no original que tem muito a ver com a linguagem militar, né? Tem lá o serviço lá de guarda, né? Muitos quartéis tem lá o comandante da guarda. E aí, esse guardará aí é o mesmo termo. Guardar de trazer proteção. É mais ou menos ali, quem está nesse serviço de comandante da guarda, ele tem que proteger todo o quartel diante das situações de fora. E essa paz, ela guarda o nosso coração das aflições de fora. Quando vem aquela situação na nossa mente, no nosso coração, vai trazer desespero. A paz profunda do Espírito Santo traz isso a nós. Essa profunda paz é tratada no nosso coração cada vez mais pelo Espírito Santo. É Ele que faz isso. É Ele que age dessa forma. Essa paz é transmitida a nós, como fala em Gálatas 6:22, por meio do Espírito. Se Deus, que é rico em paz, Ele nos faz conectar-se à nossa fé, então essa profunda paz, ela vai se completar cada vez mais. Não quero dizer, irmãos, que hoje, nesse momento, vocês vão ter essa paz completa. Mas ao longo da vida de vocês, essa paz ela vai cada vez mais aumentando. Porque a confiança em Cristo cada vez mais vai aumentando. E isso é ação nossa? Não. Ação do Espírito em nós. Que vai trazendo essa paz, vai trazendo essa tranquilidade, vai aprofundando essa paz no nosso coração. Eu venho falando isso porque eu mesmo, muitas vezes, eu tenho situações que querem tirar a minha paz. Mas ao longo do tempo, eu venho observando que o Espírito ele vem agindo e vem trazendo mais paz ao meu coração. Isso é obra minha? Não, é obra dele, do Espírito em nós. E cada vez mais que a gente se aprofunda na palavra de Deus, mergulha de coração na palavra de Deus, essa paz vai entrando em nós. Porque cada vez mais nós somos lembrados pelo próprio Espírito desses versículos, dessas mensagens, dessas palavras que Cristo fala. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa paz, ela vai entrando em nós de que ela se reverbera também nos nossos relacionamentos, que é o nosso ponto 3. Lá em Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa paz, ela deve ser um dever cristão também. Quando a gente vai se apoderando dessa paz, ela vai se aprofundando em nós, isso vai se refletindo em todos os nossos relacionamentos ao redor. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você diz, nossa, essa pessoa tem conflito com todo mundo, mas quando ela encontra Cristo, ela parece que ela mudou. Essa paz, ela entrou no coração e ela começa, diante de todas as pessoas, a transmitir essa paz. Ela traz resultados nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, diante da igreja. Tudo isso vai se reverberando essa paz. Devemos buscar essa paz como uma obediência a Deus. Quando estamos buscando obedecer a Deus, desenvolver essa paz nos nossos relacionamentos, estamos praticando
aquilo que Cristo falou a seus discípulos. Está falando a nós. Precisamos desenvolver e buscar, à luz da palavra de Deus, a paz com todos. A paz ao nosso redor, a paz no nosso contexto, de muitas vezes condomínios, muitas vezes trabalhos, dentro da nossa igreja, buscando a paz com todos. Mas um dia nós teremos uma paz que vai além de qualquer compreensão, que é o nosso ponto 4. Uma paz definitiva, uma conclusão. Uma paz que, lá em Isaías 9,6 diz: o príncipe da paz vai trazer paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça. A paz que hoje nós temos, assim, degustações dessa paz, vai ser definitiva quando Jesus estabelecer seu reino. J.I. Packer fala que não existe paz comparável à daqueles cuja mente está possuída plenamente pela certeza que conhecem Deus e Deus os conhece. E este relacionamento garante o favor de Deus em sua vida através da morte e pela eternidade. Então, a mente de quem tem essa paz, ela começa a ser transmitida hoje, se aprofunda e vai ser desenvolvida por toda a eternidade. Porque essa paz não vai ter fim. Mediante Jesus. Spurgeon diz: paz e descanso não pertencem àquele que não é regenerado. O Deus da paz concede perfeita paz àqueles cujo coração está firme nele. Então devemos descansar nessa promessa, sabendo que suas palavras são repletas de verdade e de poder. Descansar nas doutrinas da sua palavra. Jesus é o sereno refúgio do seu povo. Quando nos aproximamos dele, no partir do pão, ouvindo a palavra de Deus, no suar das Escrituras, na oração, nos louvores, qualquer forma de abordar, então o retorno da paz entra no nosso espírito. Essa paz, ela excede todo o entendimento, excede a nossa compreensão. Calvino também diz que desejamos na nossa mente uma tranquilidade diante das aflições. Mas a gente não atenta para esse discurso, às vezes, de Jesus. Passa batido. A gente olha já para a cruz, já pula para cruz, crucificação, ressurreição. Muita gente usa esse versículo 33. Tens aflições, bom ânimo, venci o mundo, vou vencer, só vitória financeira, vitória material. Mas a maior vitória é a vitória no nosso coração. Vitória na nossa mente. De que tudo pode dar errado nessa terra. Mas a paz de Cristo não vai nos abandonar. As situações, elas podem ficar confusas, difíceis. As aflições podem vir. Mas diante dessas aflições, diante dessas situações, a paz de Cristo vai estar conosco. Isso é muito maior e muito melhor do que qualquer vitória financeira, do que qualquer situação na nossa vida. Então, o que aprendemos hoje com tudo isso? Temos a paz salvadora de Cristo em nós, temos a profunda paz que o Espírito Santo, ele vem trazendo a nós. Devemos ter paz nos nossos relacionamentos como uma forma de obedecer a Deus, de uma forma de demonstrar aquilo que Deus está fazendo em nós, no nosso coração. E teremos paz definitiva por toda a eternidade em Cristo Jesus. Eu peço aos irmãos que fechem os olhos comigo e ouça a oração que Cristo fez logo no capítulo 17. Jesus orou por nós. E ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Em ti também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós os somos. Amém.